Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula sobre um tema bem importante, né? Apesar de não ser um tema central da teologia católica, mas é um tema tão importante quanto, né? A gente sabe que o tema central da teologia católica é a cristologia, a própria eclesiologia também, né? Mas mariologia, mas a angelologia, né? Que também é um dos ramos da teologia católica, mas que é pouco explorado, né? No meio católico. Então hoje a gente vai dar início com o tema da natureza e ação dos anjos segundo a teologia católica. Basicamente, todo esse nosso conteúdo que a gente vai estar abordando aqui é com base num trabalho de um padre francês chamado Padre Serge, né? Serge Tomás Bonino. Ele escreveu um livro chamado Anjos e Demônios, uma introdução católica, né? Ele faz parte lá da congregação lá do Vaticano, né? Para assuntos de Santo Tomás de Aquino e tudo mais, né? Ele é professor lá em Roma, na faculdade lá de Santo Tomás de Aquino. E ele tem um trabalho, ele é especialista nesse assunto sobre os anjos. Ele tem esse livro, né, esse trabalho ele vai falar sobre anjos e demônios. Basicamente a gente vai tratar sobre... a gente vai ter 4 aulas, então possivelmente nas 3 primeiras aulas a gente vai falar só sobre os anjos bons. E a 4ª aula a gente vai falar sobre os anjos maus, no caso os demônios, né, que a gente poderia tratar como uma própria demonologia, né? Então a nossa base principal é esse livro do padre Bonino, um padre francês. Também tem uma outra referência, que é o livro chamado Os Anjos, né? No ensino e na tradição católica de Pascal Parente, né? E também tem um outro livro, um outro artigo, chamado Anjos e Demônios, o que realmente sabemos sobre eles, do Peter Kreeft. Então, Peter Kreeft é um escritor católico, ele apologista, né? Já conhecido de alguns de nós aqui. Ele também trata sobre esse tema. Então, basicamente, a gente vai se apoiar sobre esses livros, essas obras, esses autores. E aí a gente vai dar início também para... Qual que é o intuito da gente tratar sobre esse assunto, né? A gente percebe que, como eu falei no início, pouco se explora sobre esse assunto, mas no século XVIII, na verdade, século XIX, século XX, muita gente, ou até a própria igreja mesmo, né, os católicos, sofreram uma influência de teólogos protestantes liberais, né, que diziam, né, que ensinavam que, na verdade, essa ideia de anjos e demônios, né, na verdade era uma influência de um fato que aconteceu até antes de Cristo, né, que foi o helenismo no mundo judaico. Então eles vão ensinar, vão influenciar de que, na verdade, o povo judeu, o povo de Israel, o povo judeu, eles não acreditavam na existência de anjos, na existência de demônios, né? Eles vinham apenas como uma figura literária. Então, e essa ideia da existência, né, desses seres anjos e demônios começou a aparecer a partir dessa influência aí dos gregos, da cultura grega, nos povos aí judaicos, né, o povo judeu. Então, basicamente, para a gente de fato dar início, né, a esse tema,
a gente precisa deixar bem claro que a existência dos anjos, né, é uma verdade de fé. Então, a igreja ensina, não claro como um dogma, mas a igreja ensina, é doutrina da igreja, que a existência tanto de anjos, né, ou seja, dos anjos bons, como dos anjos decaídos, os demônios, é uma verdade de fé. E que não se pode, o verdadeiro católico não pode negar essa verdade de fé. Então, a gente vai começar aqui com um parágrafo do catecismo. E uma outra coisa também que o padre Bonino ele ressalta, e da necessidade de se tratar sobre esse tema, é que foi feita uma pesquisa na Europa e constatou-se que da parte dos jovens começou a ter um grande interesse pelo tema dos anjos. Só que o interesse desses jovens pelos anjos não é pela doutrina da igreja, mas é por aquilo que começou a ser propagado pela nova era, né? Esse desejo de cada vez mais, né, uma cultura moderna que começa a estimular nos jovens cada vez mais o interesse pelo conhecimento dos anjos cabalísticos, né? Essa doutrina a partir daquilo que começou a ser propagado pela nova era. E daí da necessidade, né, e o padre Bonino começou a ter a ter esse interesse, estudar, se aprofundar cada vez mais, para que, do ponto de vista da doutrina da igreja, do ponto de vista da perspectiva católica, pudesse cada vez mais tornar conhecido esse assunto dos católicos, né? Mas não do ponto de vista da nova era, né? Do ponto de vista da doutrina da cabala, né? E tudo mais. Então, a igreja ela vai ensinar, no parágrafo 327, a partir da profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão, que afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. No parágrafo 328, diz o seguinte, sobre a existência dos anjos. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. E no 329, Santo Agostinho vai dizer a respeito deles, né? Ângelos é o nome do ofício e não de natureza. Então, enquanto verdade de fé, a igreja ela ensina que, no princípio, Deus criou os anjos, os seres espirituais, os puros espíritos, não desde toda a eternidade, mas criou no tempo, né? Ou seja, está dentro da criação, dos 6 dias da criação, e não antes dos 6 dias da criação. Então Deus cria os puros espíritos, que são os anjos, com a sua vontade, o seu livre-arbítrio, né, e o seu intelecto. E Deus cria o cosmos, como nós conhecemos, toda a natureza, toda a criação. E por último, Deus vai criar o homem, que vai ter os elementos de ambas as partes. Ou seja, o homem não só tem, como por exemplo, os elementos dos minerais, o homem tem também a vida, né, dos vegetais, o homem tem os sentidos, né, a parte sensível dos animais, e o homem tem o intelecto e a vontade dos anjos. Né? Então, no ser humano, né, no homem, enquanto ser humano, Deus colocou, né, Deus ele criou o homem com todas essas características. Apesar do homem ter as características, né, do intelecto e da vontade, e dentro da vontade e livre-arbítrio dos anjos, os anjos, por serem puramente espíritos, né, eles são muito mais elevados que os homens. Então, essa é a verdade de fé que a igreja ensina. Então, nesse primeiro momento,
a igreja ela vai citar o próprio Santo Agostinho, né? E aqui é bem interessante a gente tratar sobre essa parte do assunto. Por quê? Porque nós estamos habituados a usar a palavra anjo, né? Quando a gente pensa nos seres espirituais, né? Puros espíritos, criados por Deus, né? Pura substância criada por Deus. Né? A gente vai pensar, então, anjos seriam todos aqueles que foram criados por Deus, inclusive os anjos decaídos. Se a gente for por aquilo que a igreja ensina, né? Desde a tradição dos padres da igreja, e a gente for na etimologia da palavra anjo, a gente vai perceber que nem todos aqueles seres espirituais que Deus criou podem ser chamados anjos. O próprio Santo Agostinho, aqui citado pela igreja, vai dizer anjos pelo ofício que eles exercem, mas não pela natureza. Então, na própria angelologia, quando a gente vai fazer esse estudo, é interessante a gente perceber. Por isso que o tema é da natureza e ação dos anjos. Então, uma coisa é a natureza dos anjos, a natureza desses seres espirituais. Outra coisa é a sua ação, né? O ofício que eles exercem. Então, quando a gente for estudar sobre a hierarquia dos anjos, a gente vai perceber, né, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre esse assunto, mas existe um padre da igreja chamado Dionísio, o Areopagita, é ele quem desenvolve essa temática, né, da hierarquia dos anjos. Então, basicamente a gente poderia dizer, anjos são todos aqueles, né, que exercem uma função de mensageiro. Mas quanto à sua natureza, eles são substância criada por Deus, puramente espirituais, não corpóreas, né? São criaturas, foram criadas por Deus, não corpóreas, não possuem matéria, são puros espíritos. Então essa distinção é interessante a gente fazer, né? A gente já está popularmente ou habitualmente já com essa na nossa cabeça, né? Tudo que a gente pensa, a gente também tem aquela ideia, né, dos anjos com as asas, vamos dizer, os anjos alados, né, seres alados, os anjos com aquela aparência de criança, de bebê, com aqueles cabelos enroladinhos, encaracolados, dourados, né, com as bochechinhas rosadas. Então, na verdade, isso é uma imagem, né, do popular, né, vamos dizer, do imaginário popular que nós temos. E que talvez aí também seja um pouco daquilo que, uma certa influência, né, de algumas coisas que vêm, tanto da questão da nova era, mas também de questões mitológicas, né? Então a gente também precisa desmistificar esse imaginário popular. Então a gente começa a partir de onde? Dessa distinção, enquanto natureza, enquanto aquilo que eles fazem, enquanto a ação dos anjos, né? Segundo a teologia católica. Por que segundo a teologia católica? Como eu falei, houve essa influência, né, dessas tendências que nasceram entre os protestantes liberais, teólogos protestantes liberais, a partir do século XIX, século XX, né, de que essa ideia de anjos eram apenas construções de comunidades cristãs primitivas que sofreram essa influência grega, né, o helenismo, que a gente vai dizer, né, que é a influência da cultura grega na cultura judaica. E que eles ensinavam que a linguagem, né, essa imagem dos anjos era apenas um recurso literário, né, uma personificação dos atributos de Deus, os atributos humanos, né. Então, vamos dizer, eles negavam a existência desses seres, né? Mas, para que a gente consiga desmontar essa falácia, né, desses teólogos protestantes liberais que acabaram influenciando outros teólogos, infelizmente católicos, que passaram a negar tanto a existência dos anjos, os seres bons, né, os servidores de Deus, como os demônios. A gente vai precisar recorrer aos livros
que são considerados os livros mais antigos, né, na tradição da igreja, que são o Pentateuco. Então, e aí a gente vai recorrendo a esses livros do Pentateuco, que são os livros mais antigos, né, a Torá. A gente vai dizer o seguinte: seria impossível que existisse essa influência da cultura grega, ou seja, desse helenismo, naquele período da Torá, do Pentateuco, né? Então, a gente pode pegar aqui sobre a ideia de que, de fato, o homem possui uma alma, ou seja, possui um elemento, um ser espiritual dotado de inteligência, de vontade, e de que a partir da morte, né, a partir da partida dessa vida para uma outra vida, os nossos pais lá da antiguidade, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés, eles já tinham o entendimento e já existia a crença de que a alma humana, ela, de certa maneira, era imortal, né? Então a gente vai pegar lá em Gênesis capítulo 37, no versículo 35, que diz o seguinte, a partir do versículo 34, né? E rasgando as vestes, cobriu-se de um saco, e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. E disse: é chorando que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. E foi assim que o seu pai chorou. Então aqui está narrando o momento, aquele fato, né, em que José ele foi entregue pelos irmãos, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. E aí levaram para o seu pai, o Jacó, né, as suas vestes ensanguentadas, e disseram: ele foi devorado por um animal, né? Então, na concepção dos patriarcas, se a gente parar para analisar, para o pai o filho havia morrido, havia sido devorado pelo animal, né, pela fera. Então, quando ele diz, chorando, ele diz: descerei, e é chorando que descerei até a habitação dos mortos para ver a alma do meu filho. Nesse momento, ele não está falando de que o filho havia sido enterrado, ele desceria à habitação dos mortos, ou seja, debaixo da terra, não. Porque, de certa maneira, pelo entendimento que ele teve naquele momento, é que o corpo do seu filho havia sido devorado por aquela fera. Então, na verdade, ele está se referindo à alma do seu filho, a alma de José. Então aqui a gente, nessa passagem da Torá, a gente percebe que já havia essa crença, né, da alma do homem, né? E aí, na verdade, se a gente parar para olhar aqui no rodapé, ele vai usar um termo que é o Sheol, a habitação dos mortos. No rodapé está dizendo aqui, ó, habitação dos mortos, em hebraico, Sheol. Então, Sheol para os antigos era esse lugar, vamos dizer, o limbo dos justos, que ficaria aguardando o libertador, o Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que na descida, quando Jesus morre, e na descida dele aos infernos, ele vai libertar todos esses justos que ficaram esperando, a alma deles ficaram esperando no Sheol, no limbo. Então seria impossível que houvesse essa influência dos gregos naquele tempo, né? Então a gente consegue que muito facilmente refutar essa falácia, né, a partir desses teólogos protestantes. Então, segundo o ensinamento da igreja, a existência dos anjos, ou a existência de todas as coisas visíveis ou invisíveis, o próprio credo da igreja niceno-constantinopolitano, que é o que nós rezamos, muitas vezes, nós não damos conta daquilo que nós estamos rezando. Então a igreja diz o seguinte, isso já a partir do quarto século: Deus, o Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, o mundo material e o mundo imaterial, o mundo espiritual.
Então, desde o início, a igreja sempre ensinou essa verdade de fé, de que Deus criou aquilo que é visível, o mundo visível, ou seja, a natureza, o cosmos, como ele é, criou o homem, mas também criou o mundo invisível, que é o mundo que, vamos dizer assim, pelos nossos sentidos, é incapaz de a gente apreender. Então, só é possível apreender o mundo invisível, o mundo imaterial, pela inteligência iluminada pela fé, né? Pela iluminação de Deus. E o próprio Concílio Vaticano I, ele vai reiterar e confirmar as palavras do Quarto Concílio de Latrão. Ele vai dizer a seguinte coisa, abre aspas: se alguém não professar que o mundo e todas as coisas nele contidas, tanto as espirituais como materiais, foram por Deus produzidas do nada, segundo toda a sua substância, seja anátema. Então, o Concílio Vaticano I, que ele vai reiterar e confirmar as palavras do Quarto Concílio de Latrão. O Quarto Concílio de Latrão, para quem não sabe, ele aconteceu no ano 1215, no século XIII. E o Concílio Vaticano II aconteceu no começo do século XIX. Então, mais ou menos aí de 5 a 6 séculos de distância, a Igreja ela vai reiterar e confirmar as palavras do Concílio de Latrão sobre a existência de uma realidade espiritual, uma realidade material, incorpórea, no caso os anjos, os seres espirituais, puramente espíritos, assim como também a criação dos seres materiais. Então, todo aquele que negar essa criação de Deus é considerado pela Igreja seja anátema, ou seja, é um herege. Vamos dizer, é como que estivesse automaticamente excomungado. Quando a Igreja diz seja anátema, ou seja, ela está dizendo todo aquele que negar essa verdade e fé que a Igreja ensina está automaticamente excomungado. Então, desde o início, a Igreja sempre ensinou, claro, sempre a partir de um desenvolvimento, uma teologia que vai se desenvolvendo, a partir, como a gente falou, Santo Agostinho já falava, Santo Agostinho no início do século IV já falava, depois nós temos o próprio São Gregório Magno também, a gente vai ver uma citação dele aqui, o próprio Dionísio Areopagita, depois a gente vai ter lá, que é o que de fato vai bater o martelo, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que vai, inclusive, se fundamentar na filosofia, e aqui a gente precisa até pontuar sobre isso, aqui a gente tem muito da filosofia de Aristóteles, em qual que Santo Tomás de Aquino ele se baseou. Então nós vamos dizer que, na verdade, é uma filosofia aristotélica tomista, quando Santo Tomás ele vai desenvolver na Suma Teológica essa doutrina dos seres espirituais, no caso dos anjos, no caso dos anjos decaídos, os demônios. Então a Igreja, ao longo do tempo, ela vai desenvolvendo esse assunto da angelologia. Bom, então nós temos aqui, a gente já fez uma citação aqui do próprio Catecismo, no parágrafo 327, 328, 329, com Santo Agostinho, e a gente tem aqui o parágrafo 330, que diz o seguinte: como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Então, aqui é uma citação do Catecismo. Então, para dizer o quê? Com relação à natureza dos anjos. São puros espíritos, dotados dessa inteligência e dessa vontade. Então, voltando um pouquinho, quando Deus cria todos os seres espirituais, esses entes espirituais, essas substâncias espirituais, no caso os anjos, com vontade, ou seja, com livre-arbítrio, nesse momento, os anjos eles ainda não conhecem a Deus, não contemplaram a glória de Deus. É o momento em que eles precisam fazer a adesão
a partir do livre-arbítrio que Deus deu para eles, como deu para os homens, fazer essa adesão a Deus. Então é nesse momento em que acontece o pecado de orgulho de Lúcifer, né? Que existe todo aquele combate que a gente vê lá em Apocalipse. E é nesse momento em que, na criação, quando Deus cria esses seres, dentro dos 6 dias da criação, e não, né, como a gente já viu fora desses 6 dias, e não desde toda a eternidade, e que é muito interessante porque o tempo todo a igreja ela vai combatendo algumas heresias do próprio maniqueísmo, né, a questão do dualismo platônico. Então, o porquê que a igreja o tempo todo ela se vê necessário tanto reiterar aquilo que ela vai sendo ensinado e confirmar por conta de todas essas heresias que estão acontecendo, né? O próprio maniqueísmo do século IV, o próprio Santo Agostinho, que foi maniqueísta, que também entendia dessa forma, de que o quê? De que os anjos, os seres espirituais, eram uma emanação de Deus. Não era uma criação, mas era algo que, como se da existência de Deus pudesse brotar, né? Pudesse, vamos dizer assim, nascer a emanação, né? Então, não, a igreja falou, não é os anjos, os seres espirituais não são uma emanação de Deus. É uma criação do nada, né? Então, como Deus pode criar algo do nada? Só Deus pode criar algo do nada. Nós, os seres humanos, as criaturas em gerais, não podem criar alguma coisa do nada. É necessário que para a gente criar algo, a gente utilize uma matéria-prima, né? Então, o único, né, que tem esse poder é o próprio Deus. Então, é uma verdade de fé ensinada pela igreja. E a igreja vai combater essas heresias ensinadas pelos os maniqueus, pelos próprios cátaros, que eram maniqueus também, né, que tinha essa doutrina maniqueísta. E vai dizer, os anjos são uma criação de Deus, substâncias criadas por Deus do nada. Então, são criaturas dotadas de inteligência e de vontade, são criaturas pessoais. Isso aqui é interessante também, né? E a gente vai ver, depois vai fazer uma conclusão de tudo isso. São seres puros, espirituais puramente, e existem uma índole pessoal. É como, por exemplo, na Trindade. É um só Deus e 3 pessoas, né? E aí existe aqui uma confusão que é muito comum de se fazer, né? Como assim pessoas, se eles não têm corpo, um corpo material? Então, no imaginário popular também, né, no meio católico, existe essa confusão de que a pessoa é todo aquele que tem um corpo. Então, você é uma pessoa por quê? Porque eu posso ver. Você tem uma aparência, você tem um corpo, você tem uma matéria. Então, na filosofia, por isso que é interessante a gente sempre tocar um pouco nas questões filosóficas, na filosofia a palavra pessoa vem de persona, que é o quê? São os atributos, né? São as qualidades, né? Tudo aquilo que não está intrinsecamente ligado a um corpo físico, né? Mas está ligado à vontade e intelecto, que é o que os anjos têm. Então, por exemplo, um só Deus e 3 pessoas distintas. Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo não tendo um corpo humano, né, a gente poderia até dizer isso com relação a Jesus, ao receber o corpo humano. Só que Jesus ele não passa a ser uma pessoa a partir da sua encarnação. Jesus, desde toda a eternidade, é uma pessoa, gerada pelo Pai. O Espírito Santo é uma pessoa. O Pai é uma pessoa. E eles não têm um corpo. Ou seja, são características, né, de vontade, de comportamento, né? A persona é como se comporta. Então, se a gente for levar isso, por exemplo, para o marketing, a gente vai estudar a persona. Qual a persona que você vai trabalhar? A persona é o quê? Está ligada ao comportamento, está ligada ao pensamento.
Está ligado a tudo aquilo que está intimamente com relação à forma como pensa, a forma como age, o uso da vontade, né? Então, a forma como o pai age é diferente da forma como o filho age, que é diferente da forma como o Espírito Santo age. Os atributos do pai são atributos diferentes do filho e do Espírito Santo. E os anjos também são assim, né? Então, a persona dos anjos, eles têm uma persona, uma índole pessoal. Ou seja, para dizer que nenhum anjo é igual ao outro. Ainda que sejam de hierarquias, vamos dizer, das mesmas hierarquias ou da mesma ordem, a gente vai depois trabalhar isso, né? Cada um deles é único. Interessante isso, né? Então, se a gente parar para analisar, quando fala que Deus trata cada um individualmente, então nós somos indivíduos, cada um tem uma digital diferente, cada um tem um DNA, né? Apesar, por exemplo, olha que interessante, irmãos gêmeos, aparentemente falando, corporeamente falando, eles são idênticos, só que são pessoas distintas, pessoas diferentes. Um age de uma forma diferente que o outro, um outro pensa de uma forma diferente que o outro seu irmão. Então, isso aqui precisa ficar claro, né? É algo bem interessante, né? A questão da índole pessoal, né? Criaturas pessoais. Bom, com relação à revelação, né? E aí a gente vai também bater numa questão, numa tecla que é o seguinte, né? Que é revelação privada ou revelação pública? O que os anjos são, né? Então a gente vai ver muito, por exemplo, em Fátima, quando o anjo de Portugal aparece. Então vai falar assim, poxa, mas ali eu não sou obrigado a acreditar que aquilo ali foi uma revelação privada, né? Mas nós somos obrigados a acreditar na revelação pública nas Sagradas Escrituras. Então a gente vai perceber que desde o Antigo Testamento há já os requisitos, né? As aparições de anjos, né? De seres que aparecem a Abraão, que aparecem a Jacó, né? Que vai aparecendo a alguns personagens ali, né? Algumas pessoas, os patriarcas, inclusive. A gente vai perceber que no Novo Testamento os anjos eles têm uma forma também de aparecer, né? E por que a forma como os anjos eles se manifestam, eles estão presentes no Novo Testamento, é diferente do Antigo Testamento. Então a gente vai perceber o seguinte, né? Uma revelação privada, a gente vai achar uma revelação privada no Novo Testamento, mas que a igreja quis colocar como uma revelação pública, colocando no cânon do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Que é o seguinte, capítulo 12, versículo 6. Ora, quando Herodes estava para o apresentar naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou-se a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo
e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu a porta da entrada, uma criada chamada Rod adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. E diziam-lhes: então é o seu anjo. Pedro continuou a bater. Afinal abriram a porta, vieram e ficaram atônitos. Então aqui a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma revelação privada a Pedro, que se tornou pública a partir do cânon das Escrituras do Novo Testamento. E o que a gente consegue observar aqui? Né? Quando a criada, em vez de abrir a porta, ela volta e vai anunciar aos outros apóstolos, discípulos, que Pedro estava batendo, eles vão dizer: você está louca, né? É o anjo dele. Aqui a gente consegue tirar, inclusive, um fundamento, uma coisa chamada bilocação. Eu tenho mais ou menos um mês atrás, a gente até tocou nesse assunto aqui. E por que a gente pode usar essa passagem para a questão da bilocação? Porque Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a bilocação, né, dentre algumas explicações, ele vai usar a seguinte explicação: de que a bilocação, na verdade, não é a pessoa, não é o santo, né, não é o bem-aventurado que está presente em dois lugares ao mesmo tempo. Que, na verdade, aquela pessoa está sendo representada no lugar de chegada, e às vezes também no lugar de partida, mas principalmente no lugar de chegada, está sendo representada pelo seu anjo da guarda. Então, quando os discípulos vão dizer assim: não, que Pedro, que nada, você está doida, é o anjo dele. Ou seja, era muito mais fácil aqueles homens, os apóstolos, acreditarem de que o anjo de Pedro estava o representando com toda a sua aparência, inclusive com a sua voz, no lugar de chegada, do que o milagre ter acontecido, de que ele de fato ter sido liberto pelo anjo, por Deus. Então aqui a gente percebe uma coisa: esses homens, e aqui a gente vai observar que Pedro possivelmente já estava na sétima morada, ele estava vivendo uma santidade de sétima morada, né? Por isso que ele vivenciou isso, ele estava acostumado às visões, aos êxtases, né? Então por isso que ele ficou meio assim, sem saber dizer se aquilo era uma visão, se aquilo foi uma experiência mística, ou se de fato era um anjo que Deus havia mandado, ou seja, o seu próprio anjo da guarda. Né? Então, os discípulos, os cristãos das comunidades primitivas, já estavam habituados a esse tipo de experiência. Por isso que para eles, era muito mais fácil de crer de que ali era o anjo de Pedro, né, querendo trazer alguma mensagem, e com a sua aparência, inclusive com a sua voz, do que, como eu disse, Pedro de fato tivesse sido liberto. Então a gente tem aqui uma revelação privada na revelação pública. Então 3 coisas foram definidas pela igreja. Que de fato os anjos existem, e se eles existem, segundo, é porque eles foram criados por Deus, e terceiro, que eles foram criados no tempo e não desde a eternidade. Então essas 3 coisas precisam ficar claras para o católico. Primeiro, de que os anjos existem, porque segundo, Deus criou esses seres, essas criaturas espirituais. E de que, ao contrário de que muita gente acredita e pensa, eles não foram criados na eternidade, eles foram criados no momento em que Deus cria o mundo, o cosmos. Né? Então, a existência desses 2 mundos, dessas 2 realidades, tanto material e imaterial, corpórea e incorpórea, né, material e espiritual, não é um dualismo platônico como se acreditava na época lá dos maniqueístas, né?
E aí é interessante a gente falar sobre isso porque a gente fala muito sobre as heresias que elas têm uma capacidade de ir resistindo, né? Resistindo aos concílios da igreja, às condenações que a igreja faz, né? Às excomunhões, aos hereges. E ela vai apenas mudando a roupagem, né? Elas vão resistindo, vão chegando até as outras épocas com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, mas com uma aparência diferente. Então, quando a gente falava da nova era, das questões dos anjos cabalísticos, é um pouco isso também. Né? A gente também teve uma influência da nova era de que as pessoas passaram a querer saber o nome dos seus anjos. O meu anjo se chama Eliasaf, Eliasim, Eliael, né? A gente percebe isso, né? Nessas literaturas aí da nova era, muito da questão da cabala, né? E aí uma coisa interessante que Santo Tomás de Aquino ele ensina, né? Não se pode dar nome àquilo que é elevado. Por exemplo, você dá nome às plantas, você dá nome aos animais, ao cachorrinho, ao gato, ao macaquinho, né? Você dá nome a uma pedra, um mineral. Né? Então, por quê? Porque você dá nome ao filho. Por quê? Porque naturalmente, né, por um princípio divino, e Deus colocou isso, né, na criação, e aí quando Deus ele cria Adão e Eva, ele dá a Adão e Eva esse poder de dar nome às coisas. Por quê? Não é porque... e aí também outra confusão, né? Poxa, mas Deus não criou primeiro os anjos, e depois criou a natureza, o cosmos, e por último o homem? O homem então deveria ser inferior à natureza? Não. A inferioridade é no sentido da hierarquia da dignidade, né? Então, de substância mesmo. Então o homem está acima da natureza, está acima do mineral, está acima do vegetal, está acima dos animais, né? E os anjos estão acima do homem. Então, por esse princípio criado por Deus, o homem não pode dar nome aos seres, aqueles seres que são elevados. Então eu não posso dar nome ao meu anjo da guarda. Então a partir de hoje eu preciso conhecer o meu anjo da guarda, saber quem ele é e dar um nome a ele. Então a igreja ela não ensina esse tipo de coisa. Ao contrário da crença pagã, de que ensina o homem a querer descobrir o nome do seu anjo, o anjo que o acompanha, né? Tanto o anjo do bem como o anjo do mal. Então, a gente percebe que tem essa... E essa explicação de Santo Tomás de Aquino, ela é excepcional porque faz todo sentido, né? Então, por que eu dou nome aos filhos? Porque na hierarquia criada por Deus, o princípio divino, a natureza das coisas, o pai e a mãe estão acima dos filhos. O pai e a mãe deu, de certa maneira, gerou aquela vida. Né? Claro, do ponto de vista de que tem uma alma como os pais, o intelecto, a vontade como os pais, isso não se discute. Mas a gente está falando no sentido da hierarquia das coisas, né? Outra que é interessante também a gente notar com relação a essa influência desses teólogos protestantes, né, que foi entrando dentro da igreja, com relação à não crença a esses seres, tanto aos anjos como à alma imortal, os saduceus, que foi uma seita judaica, né, que começou lá desde o primeiro século antes de Cristo, e que aí a gente vai ver também nos evangelhos, eles aparecem ali, né? É uma seita judaica. Basicamente, eles não acreditavam em anjos, em demônios, não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem em julgamento futuro dos homens. Por quê? Porque eles não acreditavam numa alma, uma alma imortal. Então, essa ideia dos saduceus,
de não acreditar nisso, né, nos anjos, nos demônios, ou seja, em substância espiritual, isso também tem muito a ver com algumas crenças que hoje se fazem presente no mundo, no tempo moderno, né? Então, é o mesmo que dizer, você que é católico não acredita na existência de anjos e demônios, você está, vamos dizer assim, você é comparável a um saduceu, alguém que pertence a uma seita judaica. Então, infelizmente, em alguns cursos de teologia para leigos, a gente vê, infelizmente, esse tipo de erro de doutrina, né? Algumas pessoas que deveriam ensinar essa verdade de fé ensinada pela igreja, né, quanto verdade de fé desde o início da igreja, mas que ensinam, na verdade, que não, essa ideia dos demônios lá atrás é uma mitologia. Então, a gente escuta uma série de coisas desacreditando aquilo que o próprio Jesus ensinou. Quando o filho do homem vier, verá os anjos de Deus subindo e descendo, né? Na glória, na volta do Filho de Deus, virá com poder e glória sobre as nuvens, acompanhada pelos anjos, né? Então, pessoas que estão na igreja e que estão à frente desses cursos de teologia para leigos, né? Não só para leigos, né? Mas principalmente para leigos, que vão ensinando esse tipo de erro dentro da igreja. Bom, uma coisa também interessante que pra gente pontuar aqui são o seguinte, né? O que os anjos não são? Os anjos não são almas dos mortos e figuras de linguagem. O que os anjos são? Substâncias criadas, puro espírito, dotados de grande inteligência e vontade e de índole pessoal. Ou seja, tem uma persona. Com relação aos anjos na história da salvação, isso aqui é bem interessante. No Antigo Testamento, a gente vai ver com muito mais evidência do que no Novo, mas com uma certa limitação, né? A gente vai perceber que os anjos sempre vão se fazer presente, né, em nome de Deus a pessoas específicas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Por que os anjos não aparecem a todos do povo de Israel? Né? Porque a gente vai estudando sobre esses povos mais antigos e a gente percebe que mesmo o povo de Israel, que conviviam muito próximo dos povos antigos, né, dos povos politeístas, e a gente vai ver isso quando Moisés, lá em Êxodo, ele sobe a montanha para conversar com Deus, quando Deus ele dá os 10 mandamentos, e o povo facilmente, né, começa a pegar os artefatos de ouro ali, as bijuterias, e constrói lá o bezerro de ouro para adorar. Então a gente percebe que o povo de Israel não poderia ter muito contato com esses seres, que são puros espíritos, porque facilmente esse povo iria adorar esses seres. E aí a gente vai pegar uma passagem que está em Apocalipse, que fala o seguinte, Apocalipse 19. Um anjo aparece a João, na ilha de Patmos. João, ele fica maravilhado com a figura do anjo. Ele se prostra para adorar o anjo. O anjo fala assim, opa, se levanta, porque eu como você, eu sou um servo, eu sou um servidor. Adore o Senhor. Se levanta. Então, se um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que andou com Cristo, quando de uma visão, uma experiência mística, um êxtase, o anjo aparece para ele
ele fica tão maravilhado, ele fica tão impressionado com aquela aparência, e ele se prostra para adorar, como se ele imaginasse que aquilo ali fosse o próprio Deus. Imagina o povo de Israel, que tinha uma convivência muito próxima com outros povos politeístas, né? E que não tinha vamos dizer assim, esse conhecimento, né, como João tinha, de ter andado com o próprio mestre, esse conhecimento teológico que ele tinha, né, essa capacidade intelectual que ele tinha. Alguém que escreveu, né, tinha um conhecimento ao ponto de escrever o Evangelho, conhecimento do grego, do aramaico, do hebraico, enfim. Então, por isso que a gente vai ver que tanto os anjos bons como os demônios não aparecem facilmente no Antigo Testamento. A gente vai ver a menção a Moloque, né? No caso, esses deuses, né, adorados pelos povos pagãos. Pelo contrário, a gente vai ver que no Novo Testamento, quando o Verbo de Deus se encarna, ou seja, vai vir fazer uma oposição explícita ao reino das trevas, a gente percebe que ali começa o quê? As possessões, as manifestações dos espíritos impuros, né? Por quê? Porque é como se de fato ali se revelasse, né? Revelar, na verdade, é tirar o véu, né? Assim como o próprio Cristo, o Verbo de Deus se encarnando e vem fazer essa oposição explícita ao reino das trevas, que vem, na verdade, revelar quem é o demônio. Então, não se faz necessário, nesse momento, a ação angelical. Porque o próprio Deus desceu, o próprio Deus se encarnou. E o próprio Deus está tratando diretamente com o reino das trevas. Percebe? Diferentemente, quando Cristo ele ressuscita e ele ascende ao céu, ali a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber um protagonismo dos anjos, um protagonismo angelical, uma ação dos anjos. Por isso a gente vai ver o anjo do Senhor que se apresenta a Pedro, que liberta Pedro, né? A gente vai ver uma ação angelical mais evidente. Uma outra coisa também com relação aos anjos na história da salvação, né? Esse protagonismo tanto dos anjos bons como dos anjos decaídos, isso aqui é bem interessante, né? Como Deus ele se utiliza da ação dos anjos, como também da ação dos demônios para um bem maior. Então, os demônios assediam os homens por permissão de Deus, exercitando-os na virtude. Então, até mesmo a ação, né, essa permissão de Deus, com relação à ação demoníaca na vida do homem, Deus quer tirar um bem nisso. Né? E a gente tem a famosa história lá que Santo Atanásio conta de Santo Antão, no deserto, que ele começa a ter os embates, o combate lá dele espiritual, né, com os demônios, e o tempo todo ele fica clamando para o nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor não aparece, e ele vai lutando ali da forma como ele pode, né, no deserto. Aparece um demônio em forma de mulher, né, e vai ali tomando ele de assalto. E aí Santo Atanásio vai dizer que no final Santo Antão vence aquela guerra, vence aquela tentação. E no final nosso Senhor aparece a ele e ele reclama: poxa, eu estava aqui já sucumbindo, né, os demônios aqui me vencendo, e eu clamando pelo Senhor, o Senhor não apareceu. E nosso Senhor fala para ele assim: eu quis te ver lutando, porque a ação dos demônios foi uma permissão minha. Eu quis te ver lutando porque eu também queria te ver vencendo. É como se nosso Senhor estivesse dizendo para ele: uma vez você lutando, uma vez você vencendo, você estava sendo exercitado na virtude. Então Deus, Santo Agostinho também vai dizer, né, que essa permissão de Deus nessa ação demoníaca na vida do homem é um mistério. Mas a única coisa que ele pode explicar é que de todo mal Deus tira um bem.
E é interessante que o próprio São Tomás de Aquino ele vai dizer que todos os puros espíritos são servos e escravos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os anjos bons como os anjos maus. Eu falo, nossa, que estranho, né? Como assim? Servos e escravos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, os anjos bons são servos e escravos de nosso Senhor Jesus Cristo voluntariamente e por amor. Já os anjos demoníacos, lá, os demônios, eles são contra a vontade deles, mas por uma natural sujeição. Que sujeição é essa? Aquela sujeição que a palavra de Deus vai dizer, né? Todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Senhorio de Jesus. Então, mesmo sem eles querer, o demônio querer, né? O espírito demoníaco querer, eles acabam se sujeitando à vontade de Deus, né? E se tornam escravos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte, São Tomás vai dizer o seguinte, não existe talvez pior humilhação a um demônio do que ser esse escravo de Deus e acabar sendo usado por Deus para que uma alma seja exercitada na virtude. Também nós podemos falar sobre a ação dos espíritos puros. E quando eu falo espíritos puros, eu estou falando dos anjos bons e dos demônios. Né? Da ação dos espíritos puros com relação ao tempo e espaço. Então, como explicar, né, a presença, né, essa ação desses espíritos espirituais, né, esses espíritos puros, no mundo em que nós vivemos, no mundo material. Então São Tomás de Aquino ele vai também explicar. Ele vai dizer que não se pode ensinar que um espírito esteja presente no lugar. Porque somente um corpo, enquanto quantitativo, né, de dimensão, somente aquilo que nós podemos medir em quantidade e dimensão é que nós podemos dizer que está presente no lugar. Porque ele está preso àquilo que nós chamamos que é a questão da física, né? O tempo e o espaço. Já os espíritos puros, tanto os demônios como os anjos bons, não podemos dizer com relação a isso dele. Mas nós podemos explicar o seguinte. Existe uma presença virtual. E como isso se dá? Aí a gente vai ter que usar um exemplo bem esdrúxulo, mas assim, muito simples e que fica muito fácil da gente compreender. Por exemplo, a televisão. Você liga a televisão e ali está passando uma imagem, uma cena. E aquela cena ela vai impactar a pessoa que está assistindo. Por exemplo, uma cena de terror. Ou uma cena, por exemplo, da presença do Santíssimo Sacramento. Aquela cena, ela causa um impacto diretamente no psicológico da pessoa e na alma da pessoa, seja para o bem ou para o mal. A pergunta é, aquilo que está acontecendo na televisão está presente naquele espaço em que você está? Não. Tanto aquela cena do filme de terror, uma cena de um demônio, uma cena de um assassinato, ou como uma cena da presença do Santíssimo Sacramento ali ao vivo. Então, a forma como a gente poderia usar para explicar a presença virtual seria essa. É uma ação, é a presença a partir da ação. Então, está acontecendo uma ação, tanto para o bem quanto para o mal, a partir de uma questão virtual, ou seja, e aí ele vai, né, usar alguns termos filosóficos para poder explicar isso, mas virtual vem da palavra virtus, que é uma força, um poder, né? Então, a televisão, aquela imagem está chegando para mim, naquele lugar que eu estou,
por uma força tecnológica. E um anjo, no caso também um demônio, ele está agindo, está realizando uma ação no lugar onde eu estou, não porque exatamente ele está presente naquele lugar, mas porque, mesmo estando, por exemplo, numa dimensão, estando no céu, estando num lugar celestial, ele consegue exercer uma ação no lugar onde nós aqui estamos. Então, por exemplo, nós estamos aqui. Um anjo pode estar agindo. Um demônio pode estar agindo nesse espaço. Mas não porque exatamente ele está presente aqui. Mas porque de um determinado lugar, de uma forma virtual, a partir de uma força, de um poder, ele está exercendo uma força aqui. É um pouco meio difícil da gente explicar, mas usando essa ideia, essa explicação da televisão, né, da TV, ficou muito mais fácil da gente compreender um pouco, né? Também da ação dos espíritos puros com relação às coisas corpóreas. Santo Tomás de Aquino vai dizer que sim, é possível que um anjo tenha uma ação sobre um corpo, seja algo material, seja um corpo humano. As coisas corporais não estão sujeitas aos anjos de modo absoluto. Então, os anjos eles têm uma ação ao material, ao que é corpóreo, de forma limitada. Então, diferente com relação a Deus, um anjo, por ser uma criatura, ou um demônio, por ser uma criatura, ele tem uma ação limitada a um corpo ou a algo que é material, né? Vai só até onde existe uma permissão de Deus. Outra coisa também interessante da natureza dos anjos é que por serem incorpóreos, eles não sentem como nós sentimos, né? O homem, por ter os sentidos, os 5 sentidos, né, que são as potências da alma, questão irascível, né? Tá ligado a essa parte aí. O anjo ele não tem o que nós temos, né? Então o anjo ele não sente dor, por exemplo. Ele não tem corpo. Então, outra coisa também do imaginário popular. Aconteceu o combate com São Miguel e os demônios, né? Então São Miguel desembanhou a espada, e aí, né? São Miguel desembanha a espada e corta passa a espada ao meio do demônio, né? Então tudo isso aí é o quê? Força de linguagem, né? É o imaginário popular. Na verdade, o combate que acontece entre os espíritos, né, os demônios e os anjos bons, é um combate diferente do nosso combate com relação ao que nós podemos dizer corpóreo, né? Então, eles não sentem dor, eles não sentem uma alegria, uma tristeza como nós sentimos, né? E a própria... como que eu posso dizer? Aquilo que os demônios padecem no inferno também não está ligado a sentidos. Está ligado a uma coisa mais moral, a uma coisa mais de consciência, uma coisa mais do intelecto, né? Ou seja, existe uma ausência das potências sensíveis que existem no homem, existe essa ausência nos demônios. Ou seja, os demônios e os anjos não têm paixões, não têm emoções. E até mesmo o sofrimento que os demônios padecem não é o mesmo sofrimento que nós padecemos no nosso corpo, né? Na verdade, tudo acontece do ponto de vista espiritual. Então, só para a gente finalizar, a gente precisa desmistificar esse imaginário aí que a gente tem, né? De que o combate entre os espíritos puros acontecem como talvez aconteceria no nosso mundo, né? E a gente vai ver que isso está muito mais ligado à questão do raciocínio, né? Como que São Miguel, como que os anjos combateram os anjos decaídos, né? Então, uma coisa que depois a gente vai estudar de forma mais aprofundada, tá? Então, com certeza já deve ter passado do tempo aí já estourou o tempo, mas
Tem problema não. Bom, o que a gente poderia trazer era isso, né? Nesse primeiro momento. Quero passar mais adiante, senão vai entrar na outra. Aí a gente poderia abrir agora para a gente fazer comentários, para a gente poder concluir algumas. Quem quiser também agregar alguma coisa,